Pessoal, então hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre a mecânica newtoniana e hoje a gente vai falar sobre massa, como a massa está relacionada com os movimentos e as forças, ok? Então, basicamente, o que eu quero propor para vocês é um experimento mental. Vocês visualizem um experimento simples, né? Pode mostrar como diferentes massas precisam de diferentes forças para ser acelerado. Como uma bola de futebol. A gente facilmente arremessa a bola de futebol, enquanto a gente tem muita dificuldade de promover o mesmo arremesso, mesma distância, mesmo alcance, por uma bola de boliche, né? Promover a mesma velocidade inicial para esse movimento. Então, a massa da bola de boliche é o que faz com que o arremesso seja mais dificultado. Então, a gente tem corpos de massas diferentes, precisam de forças diferentes para ser acelerados. Então, dado o corpo padrão, né, que a gente viu na aula passada, um corpo de 1 quilograma padrão, que a gente vai chamar de M0, a gente precisa de 1 newton de força para promover 1 metro por segundo quadrado de aceleração, ok? Então, vamos supor que a gente vai aplicar a mesma força. Então, assim, ó, a gente tem uma massa que a gente vai chamar de padrão, que é o 1 quilograma. A gente aplica 1 newton e promove 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. Agora vamos imaginar uma outra massa, uma massa X, que a gente não sabe qual é. E a gente aplica a mesma força e a gente promove 0,25 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Então, a gente tem uma massa, uma força e uma aceleração, ok? Qual é a massa do objeto para que ele tenha uma aceleração menor? Olha só, se com 1 kg a gente conseguiu 1 metro por segundo ao quadrado, se a gente conseguiu menos aceleração, significa que a gente tem mais ou menos massa? Mais massa, né? Então, mais massa leva menos aceleração. Há uma relação inversa entre os dois. Essa relação inversa a gente pode escrever da seguinte forma, ó. Massa dividido a massa do objeto zero, né? A massa padrão dividido pela massa do objeto x vai ser igual à aceleração do x dividido pela aceleração do padrão. Tá? Essa é uma relação inversa. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. Essa relação inversa, quando a gente coloca na fórmula, a gente vê que para pôr 1/4 da aceleração é porque ele tem 4 vezes mais massa. Então ele tem 4 kg, ok? Se a gente tivesse menos massa, teria mais aceleração. Como a gente teve mais massa, menos aceleração, ok? É mais difícil de acelerar um corpo com mais massa, ok? Então a massa, na verdade, ela é uma propriedade intrínseca dos corpos, de um corpo. Todo corpo tem como propriedade intrínseca dele a massa. E ela é uma grandeza escalar, é um número, tá? Só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A gente só tem a sensação de massa quando tentar acelerar um corpo. Quando a gente não aplica uma força, não tenta acelerar o corpo, a gente não tem a sensação da massa do corpo, certo? Então, afinal de contas, o que é a massa? A massa de um corpo, ela é a propriedade que relaciona a força aplicada sobre esse corpo com a aceleração resultante. Isso é massa. É a proporção entre a força e a aceleração. E ela é uma característica intrínseca do corpo, ok? Então, para a próxima aula, a gente vai ver essa relação da lei de Newton. Então, a gente já viu que a força resultante, ela gera uma aceleração, né? E é vetorial, mesma direção, mesmo sentido. A gente vai ver essa relação proporcional pela massa. Vocês já devem ter visto essa segunda lei de Newton, né? Então a gente vai estudar essa relação que a gente conhece como segunda lei de Newton na próxima aula. Beleza? Então, se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscreve agora, já curte o vídeo e continuamos estudando. Até a próxima aula. Bons estudos!